Boa tarde, sejam bem-vindos ao Conversando com Jesus, preces ao entardecer. Vamos juntos, meus irmãos, por 15 minutos, fazer uma pequena reflexão do livro Vinha de Luz, hoje da lição número 114, o quadro negro. E logo após, vamos juntos fazer a nossa prece. Vamos então, meus irmãos, à reflexão de hoje. Emmanuel vai fazer uma comparação do quadro negro. Quem é do tempo do quadro negro? Não é? Agora os quadros são brancos e se usa uma caneta, não é? Não é mais um giz. Mas vamos então a Emmanuel. E ele diz assim, uma citação de Jesus que foi escrita por João. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Referia-se Jesus, diz Emmanuel, aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Essa passagem de Jesus estava dando o seu testemunho e pode ser aplicada a nós também. Cada um de nós vai ter uma hora de revelar o que aprendeu. Continua Emmanuel. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Então vamos entender, no passado, o professor chamava cada aluno sozinho no quadro negro e fazia perguntas para ver se o aluno tinha estudado, tinha aprendido a lição. E plágio afetuoso, o aluno mostrava o quanto aprendeu sem copiar de ninguém, sem plágio. Continua Emmanuel. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. Não é verdade? O quadro, então, o giz, vai mostrar se o aluno aprendeu ou não as lições. Trazendo para nós, nas situações da vida, meus irmãos, vamos resolver jogando luz nos problemas ou vamos piorar mais ainda os problemas? Emmanuel continua, e não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem nas lutas vulgares poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz, alvo e puro, das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Então vamos dar uma paradinha aqui. Quando ele diz aqui retirar a pessoa das trevas, por exemplo, a pessoa que está desnorteada, em depressão, ajudar, amparar, acolher a pessoa. Mas tem pessoas que ainda aumentam os conflitos daqueles que já estão em conflito, não é verdade? E aí eles fracassam, como diz Emmanuel. E ele continua assim, esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que mesmo na cruz, depois de receber injúria, perseguição, ironia e desprezo,
somou-os no coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Assim, só Jesus, não é? Nesse parágrafo, meus irmãos, o que é salientado é que Jesus mostrou o amor. Ele tratava as pessoas com amor. E ele usou esse amor para com todas as pessoas, em todas as situações, mesmo na cruz. Ele ainda assim ajudou as pessoas. Por exemplo, quando ele disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Quando ele olha para Maria, sua mãe, que está ao lado de João, e diz: Mãe, eis aí o seu filho. Para que Maria ficasse junto de João, para que João cuidasse de Maria. Então ele estava sendo desprezado, martirizado e ainda assim continuava fazendo o bem e fazendo a caridade e preocupado com os outros. Continua Emmanuel no outro parágrafo. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Emmanuel aqui nos pede que quando formos ao quadro, para usarmos um giz alvo, ou seja, para levar luz às situações, temos que escrever em nossa vida com letras de luz, ou seja, revelar o nosso próprio valor. Quando formos colocados para dar o nosso testemunho às pessoas, nosso testemunho na vida, que a gente possa levar luz nas nossas ações, nos nossos exemplos. Ou seja, revelar o nosso valor, falar das nossas lições aprendidas. E Emmanuel continua neste parágrafo: lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Ele nos lembra aqui que nós temos os nossos protetores, os nossos benfeitores, amigos espirituais, que nos inspiram, que inspiram as nossas atitudes, as nossas palavras e os nossos pensamentos. E termina essa mensagem dizendo assim: abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Poderemos ser aprovados para um curso superior, quando nós abençoarmos todas as experiências pelas quais nós passamos, porque são essas experiências que vão nos fazer crescer, amadurecer espiritualmente. Então ele diz para abençoarmos o quadro negro, porque aqui ele representa todas as dificuldades que nós já passamos na vida, nosso suor, a nossa lágrima. E não temos que superar as nossas dificuldades e ficar reclamando. Temos que agradecer a Deus, porque as dificuldades são como as nossas provas, para ver se nós realmente aprendemos e podemos passar de ano, ir para um curso mais adiantado. Então, vamos fixar aqui a lição. Emmanuel faz essa comparação com a nossa vida espiritual, querendo chamar a nossa atenção, que vai ter um momento na nossa vida que nós seremos chamados para mostrar o que aprendemos, para colocar em ação aquilo que nós lemos, que nós estudamos, que nós ouvimos nas lives, nas palestras. Não é verdade? A palavra, então, é avaliação. Todos somos ou seremos um dia avaliados pela vida, pela nossa consciência e pelos outros. Emmanuel traz um momento que antecede quando Jesus seria preso. Porque Jesus fala para os seus discípulos: vai chegar uma hora que vocês serão chamados a dar o testemunho de sua fé. E a avaliação será individual de cada um de vocês.
não vão avaliar o grupo, não vão avaliar a igreja que você pertence, o centro, a casa espírita que você pertence, não. É um testemunho individual de cada um, é a avaliação individual. E Emmanuel, no texto, fala que o mesmo acontecerá com encarnados e também com desencarnados. Falando dos encarnados, nós somos testados, sim, na nossa vida profissional, religiosa, com os amigos. E nós devemos meditar naquilo que aprendemos com Santo Agostinho. Santo Agostinho nos ensinou que antes de dormir, seria muito bom se nós repassássemos mentalmente o nosso dia, o que nós fizemos, para não deixar acumular coisas, porque ainda dá tempo de corrigir, de consertar, de pedir desculpas, de dar aquele abraço que faltou, aquele sorriso, aquela conversa amiga. Então, os benfeitores ensinam que todos devem aprender a ter autonomia, a caminhar com as próprias pernas, caminhar para não perder as forças das pernas. Mas eles também falam que existe a lei da solidariedade. Nós aprendemos sozinhos e também com os outros. Para aquelas coisas que eu não consigo fazer sozinha, eu posso pedir ajuda para alguns amigos. Porque um dia a vida vai nos colocar para darmos testemunho do que nós já sabemos, do que nós aprendemos. Então vamos testemunhar o nosso equilíbrio emocional, espiritual, moral, aspectos do nosso temperamento, como nós lidamos com os problemas. E isso vai mostrar o quê? A nossa maturidade espiritual. Vai mostrar o giz, alvo e puro das nossas realizações espirituais, isto é, quanto nós já evoluímos. Ainda hoje, muitos acompanham Jesus, mas de longe, receosos de ter que dar o seu testemunho um dia, de mudar de vida, receosos de deixar coisas erradas para trás, medo de ter que dar o testemunho de fé, de amor, de confiança em Deus. Mas no final, vamos nos lembrar que ontem, hoje, amanhã, Jesus permanecerá sempre conosco, orientando nossos passos e dizendo: ide e exemplificai, porque eu estarei convosco até o fim dos séculos. Que beleza de texto, não é, meus irmãos? Que beleza. Eu gostaria de dividir com vocês que no dia 1º de maio completamos 16 anos dos Pinguinhos de Luz. Os Pinguinhos de Luz são mensagens psicografadas por mim na Casa Espírita e que eu costumo mandar como mensagem aos meus irmãos ou compartilho nas casas espíritas. Então, completando 16 anos dos Pinguinhos de Luz, eu tenho muita gratidão no meu coração aos benfeitores, a Jesus, a todos os amigos, e vou encerrar lendo Chispas de Luz, que é um pinguinho de luz, que diz assim: que possamos te sentir, Senhor, na brisa cálida, nas folhinhas levadas pelo vento, nos brotinhos que eclodem das sementes, no burburinho das águas nascentes, nas nuvens que deslizam pelo céu, na grandeza do mar, nas árvores imensas e na delicadeza das flores miudinhas. Que possamos te sentir, Mestre, na graciosidade do beija-flor, nos pingos da chuva, na inocência dos bichinhos, nos olhos dos nossos irmãos, no coração onde existe bondade, nas palavras cristãs, na hora da prece, no sorriso da criança e nos momentos de paz. Que possamos te sentir, divino amigo, a cada passo dado, na hora do descanso, em pleno trabalho, na prática do bem, no fogo que crepita, na terra fértil, no ar que respiramos, na água cristalina. Que possamos te sentir, querido pastor, na claridade das manhãs, no brilho da esperança,
na fé dos que creem, no coração dos que amam, no céu estrelado, no amanhecer dourado e na luminosidade resplandecente que jorra do teu nome, Cristo Jesus. Mestre amado, Jesus querido, nós agradecemos por mais um dia, agradecemos por todas as bênçãos recebidas e nós te rogamos, Mestre querido, as tuas bênçãos sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, sobre as crianças, os nossos animais. E te pedimos, Senhor, em especial, por aqueles que estão mais adoentados, fragilizados, que eles possam ser envolvidos pelos fluidos benfazejos, que venham trazer ânimo, vida, vigor, coragem, para que todos recuperem sua saúde. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelos caminhos, pelas sementes que o Senhor colocou em todas as mãos, pelo bem que existe no nosso caminho, no nosso trabalho, por aqueles amigos, por aqueles, Senhor, que fazem parte do nosso grupo. Agradecemos, Jesus amado, e nós te rogamos que os teus benfeitores amigos possam expandir essas bênçãos, levando para os nossos irmãos que estão passando hoje por grandes dificuldades, no Rio Grande do Sul, nas guerras, onde houver um filho teu chorando, Senhor, que os teus mensageiros de luz possam aconselhar, intuir, acalmar, levando que outros irmãos encarnados possam se apiedar, ter compaixão e acolher todos aqueles, porque somos todos irmãos. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão pelas tuas bênçãos, pelo teu amor grandioso, que sempre olha por todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigada pela companhia, pelas palavras carinhosas. Que a paz do Mestre Jesus possa estar presente em todos os lares, em cada coração. Paz e bem.